o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engartes para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Não fecha a tua Bíblia. Pai, essa é a tua palavra. Fala o coração da igreja, fala o meu coração, edifica-nos nesta noite de ceia, ensina-nos a irmos até a tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus mais uma vez com palmas, glórias ao Senhor. Irmãos, Moisés, Deus o convida um dia para o monte e mostra a ele e dá a ele diversas coisas: as pedras, o decálogo, são os 10 mandamentos. Deus dá a ele leis, mas o Senhor, ele vai abrir os céus para Moisés e vai mostrar a ele algo, como está lá em Hebreus capítulo 8, verso de número 5. Deus vai mostrar para Moisés um santuário, e este santuário, ele conduz, é uma forma de um homem ser conduzido até a presença de Deus. E quando Deus começa a mostrar esse santuário a Moisés, ele também estava revelando o próprio Cristo ao povo de Israel, ao povo hebreu. Por causa do pecado, Deus não podia habitar o coração do homem na antiga aliança. Por mais extenso que tenha sido o ministério, o trabalho, tenha sido ele um profeta, um sacerdote, um rei, nenhum deles puderam gozar daquilo que gozamos hoje na presença do Senhor, ou seja, o Espírito Santo dentro do coração. Ninguém na antiga aliança pôde tê-lo dentro de si, e os que tinham o Espírito Santo eram apenas sacerdotes, reis, juízes, profetas. Os demais irmãos não tinham sequer a unção ou o direito de ir até Deus, porque o pecado habitava dentro dele, estava nele, e a revelação e a promessa é que o pecado seria tirado e extirpado de dentro do homem a partir do sacrifício de Jesus. Mas enquanto Jesus não viesse, Deus não poderia habitar o coração do homem, morar no coração do homem. Por isso que nos seus 3 últimos dias, na sua oração sacerdotal, Jesus disse assim, após estar praticamente consumado todas as coisas, então ele olha para o céu e diz: Pai, a partir de agora nós podemos vir e fazer morada no homem pelo teu Espírito. Diga aleluia. Porque até antes de Jesus consumar a obra não podia. Então Deus
Então Deus chama Moisés, abre os céus para ele, mostra a ele um tabernáculo e diz a ele: você vai fazer conforme eu estou lhe mostrando. E quando nós lemos no livro de Êxodo, os que confeccionaram as peças deste tabernáculo, eles são cheios do Espírito, batizados pelo Espírito já na antiga aliança, para que recebam dons para trabalhar o ouro, a prata, o bronze, as cortinas, vem tudo de inspiração divina. Mas Deus disse a Moisés: você vai fazer isso, você vai colher algumas ofertas, uma oferta do povo, vai construir este tabernáculo, e então eu habitarei no meio deles. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então Deus não podia habitar dentro deles, mas Ele mandou que construísse um tabernáculo para que Ele habitasse no meio deles. As tribos eram 12 e elas caminhavam organizadamente. Por exemplo, todas as vezes que o povo de Israel fosse deixar um lugar para ir a outro lugar, a primeira tribo a se pôr de pé era a tribo de Judá, e todas as demais tribos deveriam seguir a tribo de Judá. Aonde ela fosse, todas deveriam ir. À frente dela estava a família de Moisés, estavam os levitas, e então eles seguiam o caminho. Habitava 3 tribos do lado de cá, 3 do lado de cá, 3 deste lado e 3 deste lado, e bem no centro das tribos ficava este tabernáculo que Deus revelou a Moisés. Era uma tenda que Deus deu aqui os seus materiais, que nós veremos alguns significados desses materiais, e nós entenderemos pela própria Escritura que esses materiais que foram usados na confecção dessa tenda, ela revelava o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós temos o costume, quando saímos de casa e vamos em direção à igreja, nós saímos quando principalmente temos uma responsabilidade, e eu já fiz isso, de falar no meio do caminho: se o Senhor é comigo, um sinal vai acontecer, e não aconteceu nada. Todo mundo que ministra um dia faz isso. Sei que o pastor Edmil já fez, o irmão Antônio já deve ter feito, já fez, faz. Pastor Luiz, principalmente quando estamos na prova, aí que nós fazemos mesmo. Quem ministra no louvor, hoje quando ministrar o louvor, a Ruth já deve ter tido a experiência de sair da sua casa: eu vou ministrar o louvor, eu quero ver a sua glória. Esse é o pior dia do seu louvor. É assim, eu ministrar a palavra são dos piores dias hoje. É desse já aconteceu. Eu acho que Deus não está meio comigo não, porque hoje foi um fracasso. Me preparar tanto e não ser aquilo. Isso acontece. Sabe por que acontece? Quando nós olhamos o tabernáculo, nós entendemos por que acontece. O tabernáculo ele foi entregue a Moisés para que o povo aprendesse a ir até a presença de Deus, para que ele pudesse estar com Deus. Para os irmãos terem uma ideia, na época do tabernáculo, este culto, só que estaria aqui dentro, seria um sacerdote. Aqui em cima, uma vez no ano, viria o sumo sacerdote. Toda a igreja estaria lá do lado de fora, aguardando a saída dos sacerdotes. Não podia. Eles não podiam. Eles não tinham esse direito de entrar na igreja, de celebrar o culto a Deus. Davi disse: melhor dia as suas portas do que 1000 distantes deles. Isaías entrou e orou dentro do santuário, e a Bíblia diz que quando ele orou, o santuário tremeu, como se houvesse um grande estrondo. Está no capítulo 6. Mas o povo tinha que se contentar com o lado de fora, e às vezes eles queriam também endeusar o santuário, como era nos dias de Jeremias, no capítulo 7, que eles apontavam
existia uma regra para que o povo pudesse ser conduzido até o Santíssimo Lugar. E foi isso que Deus deu a Moisés. Vocês não podem vir até mim, eu não posso habitar em vocês, mas eu vou dar a vocês uma fórmula que vocês possam permanecer na minha presença. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai pegar esse povo e vai colher nele uma oferta. Ele começa a dizer: essa oferta deverá ser de ouro, prata e bronze. O ouro é símbolo da divindade, a prata da redenção e o bronze do sofrimento. Ele pede também alguns panos. Ele pede no versos 25 alguns estofos. Ele diz aqui no verso 4: o estofo azul, que revela Jesus como Filho de Deus, o Evangelho de João. A púrpura, que revela Jesus como Rei, o Evangelho de Mateus. A escarlate, que revela o Salvador, Jesus como Salvador, o Evangelho de Lucas. E o linho finíssimo, como um homem perfeito, como Jesus, o Filho de Deus, o Evangelho de João. O Senhor começa a pedir nessas coisas. Ele vai pedir especiarias, o azeite. Isso quer dizer, ele seria ungido de Deus. Então o Senhor pede também ainda especiarias perfumadas, que simbolizaria a adoração ao Senhor. E Moisés, depois de colher todo esse material, ele pede também uma madeira chamada de acácia. Ela é uma madeira encontrada no meio do deserto. Ela é a única que não apodrece e que o cupim também não pode corroer. Isso simbolizaria Jesus e a sua alma, referente ao Salmo 10, quando diz que a sua alma não provaria a corrupção da morte, ela não apodreceria. Todas essas coisas estariam sendo usadas dentro do santuário. Para os irmãos terem uma ideia, o santuário, ele era feito, a sua parede de muro de fora era um lençol branco, 60 estacas em volta do santuário para segurar esse linho branco finíssimo, essa parede branca. A porta de entrada, Deus disse assim a Moisés, que estivesse ali o estofo azul, a escarlate, a púrpura, estivesse ali entrelaçado, o portão de entrada do santuário deveria ser feito com essas 4 cores, com esses 4 estofados, deveria estar ali na frente, no portão, porque isso revelava cada um deles, cada uma dessas cores revelaria o Evangelho. Lucas, Mateus, Marcos, João, então estavam ali entrelaçados. Quando Moisés chegava diante do santuário, do lado de fora não dava para enxergar o que estava lá dentro do santuário, estava na frente o que eles chamavam de portão. A porta estava ali, o portão que era chamado de caminho. O judeu chamava de caminho, porque ele era o caminho de acesso, de entrada para dentro do santuário. A presença de Deus estava na arca, que estava lá no altar, no Santíssimo Lugar. Então Moisés, ele vinha, tinha que se pôr diante desse portão entrelaçado em 4 cores, que simbolizavam os evangelhos. Os evangelhos, eles representam, eles ensinam, eles demonstram a pessoa de Jesus. Jesus, em João, disse: eu sou o caminho. Por isso que quando ele estava diante do judeu, quando ele disse assim, eu sou o caminho, então os judeus começaram a se perguntar, mas seria ele a porta de acesso a Deus? Então eles sabiam o que Jesus queria dizer. Quando ele dizia que era o caminho, ele era a porta de um homem ir até Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Moisés se colocava diante do caminho, do portão de entrada, ali ele já estava diante de Jesus. Diga aleluia. Ele estava diante de Jesus. A
a única forma de eu poder chegar na presença de Deus é indo aonde está Jesus. Se alguém viesse para tentar pular a cerca, Jesus disse que alguém que passasse por um outro lugar, que não fosse pelo caminho, ele seria considerado ladrão e salteador. Não tem como ir ao lugar da presença sem ser pelo caminho. Não se vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Jesus era o caminho. Quando passávamos o Evangelho, o primeiro passo para ir ao caminho era passar o portão de entrada. Quando ele passava o portão de entrada, ele tinha uma visão de todo o átrio, de todo o arraial, de todo o santuário. Então ele enxergava esses 60 pilares com essa cortina finíssima. Esses 60, na Bíblia existe um estudo chamado de numerologia. É onde os números têm significados espirituais, trazem sentidos espirituais. O número 6, por exemplo, na Bíblia é um número do homem. E o número 10 é um número de responsabilidades. Então, por que havia 60 portas ali? Porque Jesus, como homem, estava assumindo todas as responsabilidades humanas. Diga aleluias. Estava assumindo a prostituição, estava assumindo o pecado, estava assumindo o lugar da ira, estava assumindo a morte, tudo que envolvia a desgraça, a miséria, a tragédia humana. Jesus estava sendo representado nas paredes, nas cortinas, na cortina do muro do santuário. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, 60, para os irmãos terem uma ideia do que era a revelação, esse poste, ele tinha a prata em cima, ele tinha o bronze na sua base. Em cima desse poste tinha uma tira de cabrito, feita do couro de um cabrito. Levítico 9:3 diz que era um cabrito macho, era oferecido pelo pecado. Então eles pegaram e fizeram uma corda do couro do cabrito, amarrou em cima do bronze, estirou, mas deixou bem estirada, amarrou outra parte numa estaca e enviou essa estaca para dentro do chão, a metade. A outra metade tinha de ficar do lado de fora. Essa estaca também era de bronze. Somente aí nesse poste com prata, bronze, uma tira de couro e uma outra estaca de bronze, e uma estacazinha de bronze enfiada no chão, ali estava toda a obra redentora do Calvário. Como? Quando eles fizeram aquele poste, segundo o modelo que Deus deu, ele estava olhando para toda a obra de Jesus Cristo. Por isso se devia fazer com muito zelo. Como que funcionava? Na prata, ele era o Salvador, estava vindo do céu. No bronze, sofrimento, a redenção, ele assume o sofrimento do homem, está na terra. O poste, a madeira de acácia, representava Jesus, a alma de Jesus, o corpo de Jesus, que não podia ser corroído, que não poderia ser apodrecido na sepultura. A pele de cabrito que estava em cima, estava cumprindo a palavra de Isaías, que diz que ele tomou sobre si os nossos pecados, estava representando o pecado. E ela amarrada no estaque, a metade enfiada no chão, queria dizer que ele morreria pelos nossos pecados. E a outra parte fora da terra também queria dizer que ele ressuscitaria para a glória de Deus Pai. Diga aleluia. E a salva de palmas ao Senhor Deus. Era simples, para circular. Eram 60 portas assim. Quando o portão se abria, quando ele vinha, Jesus se abria, o portão se abria, representando Cristo. O primeiro objeto que ele via na sua frente era um altar de bronze, chamado de altar do sacrifício. Diga assim: altar do sacrifício. Era onde os sacerdotes pegavam as ofertas e ali matavam o animal no lugar do pecador. Matava em defesa dele, para o perdão dele e para o perdão do seu povo, para o perdão do povo.
Para vocês terem uma ideia, pecado era uma coisa tão séria, que o sacerdote, quando vestia a sua estola para o ritual, havia um sino pendurado na estola do sacerdote e algumas argolas. Quando ele ia no Santíssimo Lugar, ele ia com uma corda amarrada na sua cintura. Quando ele entrava lá e vinha para cá, uma vez no ano, ele vinha com uma corda amarrada na cintura. Sabe por quê? Porque às vezes era tanto o pecado da nação que o sumo sacerdote corria o risco de morrer dentro do santuário, do Santíssimo Lugar. E se ele morresse lá, não tinha como buscar. Então, por que ele entrava com o sino? Ele, quando ia oferecer o sacrifício, ele estava o tempo todo balançando o sino, para que o povo soubesse que ele ainda estava vivo na presença de Deus. Amém. Outra coisa que ele levava consigo era um incensário. O incensário, ele ficava, era um tipo de um bule, saía muita fumaça, tinha uma corda. Ele balançava isso do lado do altar do incenso, ele ficava o tempo todo balançando esse incensário. E enquanto o sacerdote ia balançando, enquanto ele ia balançando esse incensário, a casa ia se enchendo de fumaça. Ela ia se enchendo de fumaça, enchendo, ele não parava, ele balançava o tempo todo. Enquanto ele não visse a ponta do seu nariz desaparecer, ele não parava de balançar o incensário. Porque quando você pode estar em qualquer lugar ou ocasião, a última parte do corpo que você deixa de enxergar é o seu nariz. Quando você não enxerga mais essa descida do nariz, ou seja, você já desapareceu por completo. Sabe por que a glória de Deus ainda não manifestou na vida de muita gente? Porque falta o nariz desaparecer. Está empinado. Então ele balançava até que o nariz desaparecesse. Quando ele subia fumaça, aí então a Bíblia diz que a glória de Deus vinha e se manifestava no Santíssimo Lugar. Diga aleluias. Diga a quem está do seu lado: nunca deixe de balançar o seu incensário para que a glória de Deus manifeste em sua vida. Continuando. Então ali estava o lugar do sacrifício, estava o altar. Quem está entendendo, diga amém. Primeira mobília que ele vê é esse altar, aonde se oferecia. O altar revelava duas coisas: o poder do sangue e o poder da morte. Diga assim: o poder do sangue e o poder da morte. Efésios 1, verso de número 7 diz que o sangue nos traz o perdão. Era lá, quando o sangue era derramado, o homem era perdoado. 1 de João, capítulo 1, verso de número 7 também diz que o sangue nos traz a purificação. E Romanos, no capítulo 5, diz que o sangue nos traz a justificação. Então era ali no sangue, era ali no altar onde se derramava o sangue, aonde o povo era perdoado. Tem muita gente que conseguiu passar na primeira etapa, que é entrar por Cristo, passar pelo portão. Depois de passar pelo portão, ele tem que conhecer o poder redentor do sangue. Ele tem que entender lá no altar, é lá onde ele entende que o sangue do Cordeiro purificou. É onde nós aprendemos que o sangue do Cordeiro nos santificou. É no altar, meu querido, aonde você aprende que o sangue te purifica de todo pecado, de toda mácula, de todo erro, de todo engano, de toda injustiça. É no altar do sacrifício. Eu não posso só passar no portão, eu tenho que ir para o altar. E é lá no altar que eu aprendo que lá o sangue faz essas coisas por mim. Ela purifica a minha mente, ela purifica o meu coração. Lá ensina também o poder da morte, porque é no altar aonde
chamada de a fonte. Essa fonte, até onde eu vi, já estudei na Bíblia, dos utensílios do tabernáculo é a única que não tem medida. Ela era feita dos espelhos das mulheres. Os espelhos não eram como hoje, era de bronze. Então era feito com bronze, trabalhado e feito com essa fonte. Todas as vezes que o sacerdote saía do altar do sacrifício, ele ia em direção a essa fonte. Lá ele lavava as suas mãos, ele lavava os seus pés. Ele não precisava lavar todo o seu corpo, porque o seu corpo já havia sido banhado lá fora. Ele já havia passado pelo altar. Então quando ele chegava na fonte das águas, ele apenas lavava os seus pés. Sabe por quê? O corpo dele estava todo limpo, mas os seus pés, ele não podia usar nenhum tipo de sandália fechada, bota, alguma coisa, porque ele tinha que ter contato com a terra, ele tinha que ter contato com o mundo, ele simbolizava o contato com o mundo. Então ele tinha que lavar constantemente os seus pés. Irmãos, o que Deus já queria ensinar ali? A fonte simboliza a palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então é a palavra que purifica, é a fonte da verdade, é a palavra que nos limpa. Eu tenho de passar pelos evangelhos, eu tenho de passar pelo altar de sacrifício, e eu tenho de passar pela purificação pela palavra do dia a dia. João capítulo 13, verso de número 10, fala sobre a purificação pela palavra. Então eu não posso ficar parado no altar, eu tenho de ir até a fonte. Quando eu pego no dia a dia, é comum, irmãos, eu mirar, é comum, eu exagerar, extrapolar, tudo isso vai acontecer, e quando acontecer, a palavra vai estar sempre me purificando. João capítulo 15, verso de número 3, ela vai estar sempre me purificando. Tem muita gente que tem dificuldade de ler a Bíblia, tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra. Quem é do louvor só quer saber de louvor, quem é da pregação só quer saber de pregar, quem é da oração só quer saber de orar. Mas nós vemos que dentro do santuário temos de passar por todos os estágios. Eu tenho que amar a palavra, eu tenho que amar a oração, eu tenho que amar a adoração. Para me poder chegar na presença de Deus, eu tenho de passar pelos estágios designados pelo próprio Deus. Diga aleluia. A atitude da irmã de vir aqui e pedir perdão à sua mãe, isso é algo honroso, e poucas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas privilegiadas como uma irmã. O que estava acontecendo? Ela já estava limpa, ela já é perdoada do Senhor, mas ela precisava de tirar essa poeira dos seus pés. Quando eu erro, eu já estou limpo, eu já estou perdoado, mas eu preciso tirar essa poeira do meu pecado, do meu erro. Então nós sempre teremos pecado, nós sempre teremos erro. Então essa fonte tinha de estar lá para limpar, porque ele tinha agora de passar pela porta. A porta era a entrada do santuário. Quando ele chegava na porta, o que sustentava a porta eram 5 colunas. Essas 5 colunas estavam em Efésios capítulo 4, verso de número 11, que são os 5 ministérios que o Senhor entregou para a igreja. Ali já representava Cristo e os seus ministérios. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, quando ele diz, eu sou a porta, ele falava assim, como uma porta? A porta de entrada no santuário, para entrar, mas sabia o que Jesus queria dizer, porque quando passava por essa porta, ele já vinha logo ao lado um candelabro com 7 pontas, que lá em Isaías capítulo 11, verso de número 2, vai falar que são os 7 Espíritos de Deus, e vai falar o nome dos 7 Espíritos, as 7 funções do Espírito Santo. Do outro lado estão os pães da proposição, que era levado pelo sacerdote todos os dias. Mas na frente estava o altar do incenso. Presta atenção nisso. Todas as vezes que o sacerdote vinha, ele passava pelo altar, passava pela fonte, entrava no santuário, aí ele vinha no candelabro, ele vinha na mesa, ele vinha até o meio e ia até o altar do incenso. Todas as vezes, o fundo do santuário, o piso do santuário era todo de areia. Então quando ele entrava no santuário, que ele vinha no candelabro, que ele vinha na mesa dos pães, voltava e ia até o altar do incenso, quando ele depois passava para a arca, quando ele
sair, ele não podia dar as costas dentro do santuário, porque ele estaria dando as costas para Deus. Então agora presta atenção numa coisa: todas as vezes que o sacerdote fazia todo esse ritual, quando ele estava saindo do santuário, ele deixava escrito dentro do santuário no qual o instrumento seria usado para a morte de Jesus. Olha lá, ele porta, candelabro, mesa dos pães, altar do incenso, né? Arca, altar do incenso, porta, candelabro, mesa dos pães. Qual que é o sinal? A cruz ficava no chão, certinho. Quando ele saía de lá, ele via no que o Filho de Deus morreria. A trajetória do sumo sacerdote dentro do santuário revelava a morte de Jesus Cristo, revelava a cruz. O meu caminhar, o seu caminhar, o que revela? Quando ele lavava os pés, falava de caminhos. Quando ele lavava suas mãos, falava de obras. Quando ele andava dentro do santuário, mostrava que ele estava no caminho da cruz. Qual é o teu caminho? Pergunta quem está do seu lado: qual é o teu caminho? Depois de passado por tudo isso, ele entrava com o Salmo 91 e ia diante da arca do Senhor. Porque quando ele começava a ler: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Era lá dentro do santuário. Então a presença de Deus descia e enchia toda a casa da glória do Senhor. Diga aleluia. Êxodo capítulo 1, o povo está construindo casa para Faraó. Êxodo capítulo 40, eles encerram construindo uma casa para Deus, e Deus enchendo ela da sua glória. Feche os teus olhos. Você pode ter começado construindo para quem for, mas o tabernáculo todo ele revela Jesus Cristo, a purificação de Jesus na tua vida. Hoje, se você veio para cear, você está diante de Deus, e você só não vai cear se não quiser, porque aqui está o altar do incenso, aqui está diante de você a fonte das águas, Espírito Santo. Você tem a porta de acesso ao tabernáculo, você tem o candelabro que simboliza o Espírito Santo, você tem os pães da proposição, que é o verdadeiro pão descido do céu que alimenta a tua vida. Você tem o altar do incenso que simboliza a adoração. Quando você começa a adorar, é o cheiro que vai encher tua casa, vai exalando dentro da casa. É o ser incensário que está balançando, e quando você faz todas essas coisas, você está preparado para vir para o altar. Você já está andando no caminho da cruz. Você já tem Cristo revelado na sua história, na sua trajetória, na sua vida. Você não pode deixar de cear nesta noite porque você pecou. Você não pode deixar de fazer a sua parte porque você errou. Por isso nós temos a água do Espírito, e ela está aqui para banhar a igreja, ela está aqui para purificar a igreja, ela está aqui para guardar a igreja. Receba a água de Deus, o perdão de Deus e a bênção de Deus, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, com seus olhos fechados, diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da revelação do santuário em minha vida. Diga amém e dê uma forte salva de palmas, Senhor Jesus. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Eu não li as passagens por causa do tempo. Feche os teus olhos. Agora é o momento da ceia. Convidar os irmãos que estarão preparando a ceia. Os obreiros que estarão aqui que serão. Vamos por favor. Estejam com os olhos fechados. Enquanto os irmãos estão preparando a ceia do Senhor, feche os seus olhos. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Com seus olhos fechados, João capítulo 1, se não me falha a memória, no verso número 9, não, diz: e ele habitou no nosso meio,
No original grego quer dizer ele tabernaculou no nosso meio, porque ele era o tabernáculo de Deus. Mas esse tabernáculo ele foi para o céu. E 1 Coríntios capítulo de número 5, apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos: vós sois o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. Aquelas 12 pedras de ônix e engarces que estavam no peito dos sacerdotes representavam as tribos de Israel, os apóstolos e a igreja atual. Com seus olhos fechados, não abra mão desses direitos espirituais. Se Deus repousou a sua glória lá no santuário, que somente era sombras, muito mais agora em que nós somos a substância da sua obra. Se o Espírito, a nuvem de fumaça e a coluna de fogo estava sobre o santuário todos os dias, que eram só figuras, quanto mais sobre nós que somos a igreja do Senhor. Ele não só está sobre, ele está dentro de você, ele está dentro de nós, ele está dentro de mim. Quantos irmãos do louvor estiverem ali ministrando, você vai falando com Deus aí no seu coração, enquanto nós vamos apresentar os ingredientes de Santa Ceia.